Então, eu tenho certeza absoluta de que depois de toda essa conversa sobre jogos de azar de origem egípcia, de origem islâmica, muitos de vocês devem estar se perguntando: ok, mas a partir de quando o tarô começa a ter essa ligação com esoterismo, com questões de sortilégio? Bem, vamos por partes. Primeiro, é interessante observar que o tarô ele passa a se popularizar pela Europa a partir do século XVIII, ainda como jogo de azar. Vai ser nesse período na França em que vai surgir o famoso tarô de Marselha, que é um dos tarôs mais conhecidos e utilizados até hoje. Vale lembrar que durante todo esse período entram questões de evolução de cartas, que eu não pretendo explorar tanto nesse curso, porque eu vejo isso mais como um pormenor, mas a questão de como as imagens dos naipes elas vão mudando. Lembrando que o tarô ele tem 4 naipes, igual os baralhos de jogos de azar modernos, com adição de 22 cartas que são conhecidas como cartas maiores. Então, por exemplo, nos baralhos egípcios medievais, o naipe de paus ele retratava, na verdade, bastões de polo, que é um esporte que eu não sei se ele ainda é popular ou não, e eu honestamente não conheço muito sobre esse esporte, então eu não saberia explicar. Existe um dos baralhos medievais, não de tarô, baralho comum mesmo, baralho europeu, em que cada uma das cartas da corte, que são os reis, damas e valetes, vão ter imagens de personagens históricos. Por exemplo, os reis dos 4 naipes vão ser os 4 grandes reis da história europeia. Daí vai ter um que vai ser Alexandre o Grande, outro vai ser Carlos Magno. Daí, se não me falha a memória, um é o rei Arthur. Óbvio, porque entram daí questões mitológicas. E acho que um deles era o rei Salomão, mas enfim. Assim como os pajens nesse baralho vão ser cavaleiros, então vão estar lá os grandes guerreiros da mitologia, o cavaleiro Lancelote, o Hércules da mitologia grega, mas isso não vem ao caso, porque nós estamos falando sobre o tarô e não sobre o baralho comum que tem apenas os 4 naipes. Então, no século XVIII, com a popularização do tarô, surge o deck de Marselha. E no deck de Marselha, nós temos esse menino mal aqui, que é o arcano, ou melhor, a carta do diabo, que não existia nos decks anteriores. Disso vão surgir lendas malucas de que não se encontram cartas do diabo nos decks mais antigos, porque eles teriam. As cartas teriam sido roubadas por pessoas que queriam usar elas em rituais de magia negra e coisas desse tipo. Não. Isso daí é mito, a razão pela qual essas cartas não são encontradas é porque elas não existiram mesmo. Assim como essa carta aqui, que é a carta da torre, que a gente pode facilmente estabelecer uma relação entre ela e a história bíblica da Torre de Babel. Então, a carta da torre tem essa imagem de uma alvenaria sendo
alvejada por um raio divino e as pessoas que estavam nessa torre estão caindo e morrendo. O que mais diferencia o tarô de Marsella dos tarôs anteriores? Nós temos o arcano do carro, os tarôs, o tarô original, lá do Visconde Sforza, ele era muito ligado com o símbolo ou melhor, com os símbolos dos carnavais de Veneza. Acontece que nos carnavais de Veneza você tinha personagens que representavam as virtudes. Você tinha, por exemplo, a Fortuna, que ia até ter uma ligação com a deusa romana da sorte. Então a Fortuna, em muitas peças de teatro, aparecia como personagem e daí ela era superada por Jesus Cristo para mostrar a superioridade do cristianismo contra o paganismo e coisas desse tipo. Acontece que da mesma forma que hoje em dia é fácil pessoas reconhecerem um Papai Noel desenhado em algum lugar ou uma pessoa vestida de Papai Noel, você bate o olho e vê que aquele personagem é o Papai Noel. Na Renascença, esses personagens do carnaval que representavam as virtudes, eles eram bem conhecidos pelas pessoas. A pessoa olhava para alguém fantasiado como uma das virtudes e automaticamente reconhecia o personagem sendo representado. Então, por exemplo, o carro originalmente era, vamos dizer assim, o trio elétrico da época, né? Porque era um carro comemorativo que tinha nos festivais de Veneza, um carro em que uma pessoa vestida como a Fortuna, essa personagem, uma mulher com asas, ela era puxada por cavalos. Só que no tarô de Marsella, eu não sei se isso foi talvez um erro de interpretação de quem fez esse tarô, mas acabou transformando, como vocês podem observar, a carta do carro na imagem de um carro de guerra, um carro de combate. Um outro exemplo é o mago, que eu vou explorar ele um pouco mais depois, mas o mago, ele originalmente era chamado de o rei do carnaval. Sim, meus amigos, o tarô é super carnavalesco. Carnaval tá chegando, então tá aí o tarô para vocês. O rei do carnaval, no caso, seria um malabarista, uma figura relativa ao entretenimento, igual aqui nesse tarô ele não parece ser algo tão incrível. Daí depois, claro, eu vou mostrar. Eu nem sei se eu tô olhando para a câmera direito aqui. Na verdade, eu acho que agora eu vi que eu deixei a câmera de ponta cabeça. Bem, que seja. Então vocês vão observar nos outros decks que eu vou mostrar posteriormente, em que o mago ele vai assumir um significado muito mais esotérico, um significado relacionado à tradição hermética e a certos mitos pseudo-históricos relacionados ao tarô. Esses mitos vão ser explorados em breve, bem em breve. Uma outra alteração que, como eu disse, eu não sei se foi uma interpretação errada vinda das pessoas que produziram o tarô de Marsella, é esse meninão aqui, uma das minhas cartas favoritas, inclusive, o Senhor Eremita. Acontece que no deck de Marsella e na maioria dos decks subsequentes, o Eremita é a imagem de um homem velho carregando uma luminária, que simbolicamente vai ser interpretado como o homem trazendo a própria luz
em busca da sabedoria, esse tipo de coisa, mas originalmente o eremita, ele era um homem velho carregando uma ampulheta, que era aquele negócio que as pessoas usavam antigamente para contar o tempo, negócio de vidro que punha areia dentro, então você virava e a areia ia descendo. Isso daí porque o eremita ele representava o próprio tempo, ele representava Saturno, Cronos, que era o deus do tempo na mitologia greco-romana, o deus que devorava seus próprios filhos, coisa desse tipo. Nós temos aqui a estrela e o mundo. Essas cartas elas até existiam nos decks anteriores, mas elas eram representadas de forma diferente. Nos decks mais antigos, a estrela era apenas uma estrela, que nós temos uma mulher colocando um pé na água e outro pé na terra, então vai ter todo um simbolismo de ligação com a estrela de Belém, com essa união entre o inconsciente e o consciente dentro de uma perspectiva mais moderna e junguiana. Enquanto o mundo, nós vamos ter aqui uma mulher, em volta dela uma guirlanda, e em volta dessa guirlanda esses 4 animais que são, no catolicismo, interpretados como os 4 evangelistas, que na verdade são os 4 animais da visão mística de Ezequiel. Acontece que Ezequiel é um profeta da Bíblia que tem essa visão em que ele vê um anjo chamado Ofanim, porque na teologia existe essa classificação de tipos de anjos, né? Então os Ofanim são esses anjos com 4 rostos, um rosto animal, quer dizer, um rosto humano, um rosto de um boi, de uma águia e, por fim, do que mesmo? De um leão, claro, olhando aqui para a carta. Mas na tradição católica, esses 4 animais eles passam a ser compreendidos como representações dos 4 evangelistas. Então, falando um pouco do deck de Marsella, que foi extremamente importante para a popularização do tarô, a gente vai finalmente entrar na questão de como o tarô passou a fazer parte de um discurso esotérico.